É Vida e Saúde começando. Você que já ouviu aí cirurgia plástica, já veio correndo para a TV, né? Tem aquele sonho, pense em dar uma esticadinha aqui e ali, ou tem o sonho de corrigir alguma coisa. O programa de hoje está muito legal, porque a gente vai falar sobre segurança, como escolher o profissional correto, o que cuidados você precisa ter antes, durante e depois do procedimento. Enfim, muita coisa legal para acontecer hoje. Aumenta o som da TV e fica aqui pertinho da gente. E olha, a gente trouxe aqui a frase de C.S. Lewis, que certa vez disse o seguinte: ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Quando a gente tem essa perspectiva do que Deus fez por nós, mesmo sabendo quem a gente é de verdade, quando ninguém está por perto, a gente não tem outra reação senão aprender também a perdoar quem está com a gente, quem está junto com a gente nessa estrada, nessa caminhada. Pensa nisso e você vai ser mais feliz, mais leve hoje. E vamos falar sobre cirurgia plástica? Eu vou economizar aqui o blá 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 com vocês, porque eu quero fazer um blá 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 com a doutora Mariana. Bem-vindo ao Vida e Saúde, vem cá me dar um abraço, porque faz tempo. Eu tava com saudade mesmo. Que eu não te vejo, tava com saudade, só pelas telinhas assim, né? Com certeza, foi bom estar aqui, bom encontrar você. Bom retornar. E quem está nos assistindo também. Com certeza. E agora, esse assunto de hoje é um assunto que não só as mulheres têm interesse, os homens também têm. A cirurgia plástica tem crescido no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil a gente tem visto muitas notícias ruins de cirurgia. Por isso a gente decidiu falar, doutora, hoje sobre segurança. Super importante, né, Teru? O Brasil cresce a cada ano em quantidade de cirurgias plásticas, faz mais de 1 milhão de cirurgias, procedimentos tem quase 2 milhões, mas cirurgias tem mais de 1 milhão e muitos deles, muitas vezes, mal conduzidos, mal indicados, com complicações que poderiam e deveriam ser evitadas. Tá. Né? Quando a gente pensa em cirurgia, o que a gente deve pensar assim, avaliar? Porque a gente sonha, a gente tem aquela, meu nariz incomoda, eu tenho essa marca aqui, podem ser cirurgias corretivas ou estéticas. Se eu tenho uma coisa que me incomoda, o que eu deveria começar a analisar além daquilo estético que está me incomodando? Bem, eu costumo dizer que você tem um sonho, você tem que pesquisar sobre esse assunto. Antes a gente falava assim, o médico detinha o conhecimento, né? Eu conseguia saber sobre determinado assunto só quando eu ia a uma consulta. Hoje não é mais assim, nós estamos num mundo que o conhecimento está disponível. Exatamente, disponível a todos e eu recomendo que você pesquise. Só que tenha dúvidas, guarde essas dúvidas e procure um médico para poder validar, né, todas essas opiniões. Porque, às vezes, tem coisa que é muito, muito importante, muito válida e a verdade escrita. Mas a internet está aberta para você escrever o que quiser. Para a gente começar, existe uma regulamentação para o profissional dessa área da cirurgia plástica, doutora? Existe. E esse é um dos motivos pelos quais a gente conseguiu alcançar um nível maior de segurança, né? Primeiro que a especialidade de cirurgia plástica é recente. Os primeiros cirurgiões plásticos começaram a ser formados a partir da Segunda Guerra Mundial. Porque até então, todas as deformidades, todas aquelas coisas horrorosas que a guerra trazia por causa dos ferimentos de arma de fogo e todas aquelas mutilações eram resolvidas por quaisquer médicos, quaisquer cirurgiões, quem tivesse interesse sobre isso. E isso acarretava muitos problemas. E depois da Segunda Guerra Mundial, existiu a necessidade de se formar um especialista que tratasse somente disso, de reconstruções. E depois isso extrapolou-se para a área estética. Nós vamos falar mais hoje, talvez mais para frente, ou outros dias por aí, sobre esse assunto. E aí, o cirurgião plástico, ele tem no mínimo de formação 6 anos de faculdade de medicina, 2 a 3 anos de cirurgia geral e pelo menos 3 anos de cirurgia plástica geral e alguns ainda fazem mais algumas subespecialidades. Você está falando de, no mínimo, aí 5 anos só porque tem que fazer cirurgia geral e depois cirurgia plástica. São 11 mínimo desde a medicina e 5 mínimo desde que você já seja médico. Então E aí tem que fazer uma prova, desculpa, te cortei, tem que fazer uma prova para poder ingressar na sociedade. A prova tem parte teórica, tem parte de entrevista, tem parte prática. Você tem que provar que realmente está habilitado a fazer aquilo para receber uma certificação, que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é quem regulamenta aqui no Brasil.
Existem diferentes métodos de acordo com o profissional para o mesmo objetivo. Então, de repente, eu quero mexer no meu nariz. Você vai atuar de uma maneira e um outro cirurgião vai ter uma outra opinião? Lógico. Assim como, por exemplo, a gente está aqui em Jacareí, a gente quer chegar a Santos. Existem várias estradas. Eu que moro lá no ABC, você pode descer pela Anchieta, você pode descer pela Imigrantes e os dois chegarem ao mesmo objetivo, que é chegar à praia. Por isso que você tem que pesquisar o profissional, consultar-se com ele, sempre que possível descobrir o que já foi feito, conversar com pessoas que já trabalho. fizeram trabalho com ele. A cirurgia plástica ainda assim é uma especialidade que é muito por indicação, né? É claro que a internet também é uma boa ferramenta, ferramenta para que você encontre o seu médico, mas não se fie somente nisso, porque assim, a gente só posta o que é bom, o que deu certo, né? O que existe de ruim, a gente guarda lá escondidinho debaixo. E ela não está falando só como profissional, ela está falando como eu e você fazemos também. A gente posta só foto bonita, ninguém fica postando foto chorando, triste, amargurado. Eu fiz então, uma profissional maquiagem também belíssima aqui, agradeço as meninas e já postei uma foto no Instagram do meu momento maquiada. Agora, pensa se quando eu acordei com o olho inchado, eu postei alguma coisa. Não. Então, norteie-se pela internet, mas não somente por isso. Tá? Além do profissional, então pesquisei, parece que essa é uma pessoa bem conceituada, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, já está atuando no mercado, já tem uma certa experiência. Além disso, o que mais que eu preciso prestar atenção? Bom, para que a gente tenha uma cirurgia plástica segura, a gente precisa levar em consideração 3 coisas. Existem riscos que são inerentes ao paciente, eu, ser humano, que vou me submeter a uma cirurgia plástica. Existem riscos que são inerentes ao local onde a cirurgia plástica vai acontecer e existem riscos relacionados ao médico que vai fazer o procedimento. Certo. Nós falamos um pouco já sobre o profissional, sobre a formação e etc. Mas a gente falou pouco sobre o preparo do paciente e ainda não falamos também sobre a escolha do local. Vamos lá. O que você quer falar primeiro? Quero a escolha do local, porque a gente, quando vai fazer uma cirurgia plástica, a gente quer ficar lindo, maravilhoso, quer resolver um problema que incomoda, quem sabe, desde a infância, um trauma. E a gente pensa também no financeiro. E olha, não é só a classe mais baixa, média, não. A classe alta também pesquisa e pechincha. Você sabe, você está no consultório, claro. Tem gente pedindo desconto ou não tem? Claro. Então, e o custo com a estrutura, com o hospital, com a clínica que eu escolher fazer o procedimento, barateia muito ou encarece muito o procedimento? Com toda certeza. A gente tem que, muitas vezes, pagar para ter essa segurança, né? Porque, assim, tem um trabalho recente que foi feito, inclusive, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um levantamento sobre as mortes que ocorreram em cirurgia plástica. E observou-se que muito mais de 95%, em alguns casos chegou até 98% das mortes que ocorreram em cirurgias plásticas ocorreram por dois principais motivos. Local inadequado para a complexidade do procedimento e 2, por formação inadequada do profissional. Por quê? Puxa vida, então quer dizer que quem é da sociedade brasileira não tem complicação? Não é verdade. Os cirurgiões que são treinados para isso, eles, justamente por conta desse tempo de treinamento, já viveram muitas complicações no seu período de formação e sabem como atuar. Tiveram professores que os ensinaram, sabem como diagnosticar precocemente, como tratar essas complicações e, se isso acontecer num hospital que tem recursos, você tem muito mais chance de sobreviver. Não tem dúvida. Vamos pegar, por exemplo, a embolia e a trombose. Tá. Ela está relacionada ao tempo de cirurgia, ela está relacionada à complexidade, à quantidade. Muita gente faz 2, 3, às vezes mais cirurgias de uma vez, porque, eu só quero pagar isso uma vez. Então faz barba, cabelo e bigode de uma vez. Fica muito tempo anestesiada. Então, assim, cabe ao médico ponderar até que ponto é benéfico ou aumenta o risco, mas se você tiver uma complicação numa clínica,
você vai precisar chamar o SAMU ou uma empresa particular, vai ter que esperar chegar, vai ter que transportar, não sabe qual hospital tem vaga. Agora, se isso acontece no hospital com recursos, a gente faz tudo para que não aconteça. E isso vem o preparo pré-operatório, a gente vai falar também. Mas se porventura isso acontecer e você está num hospital que tem médicos que são intensivistas, que são habituados a tratar com isso, já toma o antídoto, a medicação que é importante, que resolve naquele mesmo minuto que foi diagnosticado. Quer dizer, as chances de recuperação são muito maiores. A complicação pode acontecer. A gente tenta evitar, mas se ela acontece, você atua e a chance de sobreviver é muito maior. Então, fazer em hospitais é sempre mais seguro, hospitais com boas condições também. Então, quem está planejando aí tem que conhecer o profissional pessoalmente, tem que também visitar, de repente, as instalações de onde você está pretendendo fazer. E eu quero que você fale um pouquinho desse pré-preparo, porque agora a condição do paciente também é super importante. Então, com o pré-operatório, você consegue prevenir algumas ou muitas todas essas complicações que podem acontecer. Você consegue antever, tratar ou evitar ou até contraindicar algum procedimento cirúrgico. Primeiro, você tem que ouvir, quando você procura o profissional, você tem que buscar ouvir se realmente a cirurgia é a única solução para o seu caso. Às vezes existem recursos que são menos invasivos, que resolvem também muito bem o seu problema. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que conversar. Mas vamos supor que chegamos à conclusão, nós estamos falando sobre cirurgia hoje. Então, vamos supor que a gente chega à conclusão de que o seu tratamento é cirúrgico. Existe uma quantidade mínima de exames que são solicitados de acordo com a idade do paciente para que haja segurança. Existem normativas tanto cardiológicas como das sociedades de anestesiologia para que se saiba quem é candidato para a cirurgia plástica, ou aqueles que têm maior risco ou menor risco. Você vai avaliar ali com o profissional. Então, aí você vai fazer exames. Você vai fazer exames de sangue para ter uma ideia se existe problemas de coagulação, se existe anemia, se existem problemas cardiológicos que não foram vistos ou não estão adequadamente tratados. Ah, mas então quem tem problema cardiológico não pode operar? Depende. Depende do grau desse problema cardiológico e do estágio de compensação. Entendi. Um diabético pode operar? Talvez sim, mas não no momento em que ele está descompensado. Por isso a importância dos exames, né? Às vezes um exame de imagem. Às vezes um exame de imagem, que tem uma ideia da função pulmonar, para saber se você é candidato a uma intubação. Você pode ser intubado, aguenta ficar no respirador, aguenta sair disso daí. Bom, tudo isso é importante. Então você tem que fazer, na verdade, um check-up bacana com o profissional e às vezes com outros profissionais também. Já de praxe, eu faço avaliação minha, mas também peço que o cardiologista avalie o paciente. Deu aval, e o anestesiologista também. Tá. O anestesiologista não é de todos, mas pelo menos na minha prática, todo mundo passa com o anestesista para tirar as dúvidas anestésicas. Legal. Agora é o seguinte, a gente preparou aqui algumas plaquinhas bem pontuais, doutora, para a gente repassar algumas coisas, você já até mencionou aqui. Vamos falar um pouquinho sobre pré e pós-operatório. Eu vi que a nossa equipe preparou até uma coisinha bonitinha ali. Você acaba indicando um preparo, quem sabe, para cirurgia plástica? Além desses exames que são básicos, eu, da minha prática clínica, e muitos colegas fazem isso também, faço um exame pré-operatório que vai além dos mínimos. Por exemplo, eu tento medir como é que está o grau nutricional do paciente, porque é preciso que haja quantidade adequada de proteína para cicatrização. Por exemplo, vamos imaginar que é uma coisa que aumentou demais. Os pacientes pós-bariátricos, que vêm porque perde uma quantidade imensa, 40 quilos, 50 quilos, e vem com muita sobra de pele para ser operada. Só que esse paciente se torna magro às custas de, vamos dizer assim, talvez uma desnutrição. Talvez esse não seja o melhor termo, mas para ficar simples de entender. Tá. Então, esse paciente não absorve bem as vitaminas. Então, a gente tem vitaminas, nutrientes e minerais. Então, a gente tem que fazer uma avaliação nutricional. Por exemplo, ferro, por exemplo, manganês, por exemplo, zinco, um monte de outros minerais. E se há necessidade, tem que fazer uma suplementação pré-operatória. Tá. Pós-operatória também. Então, todo esse cuidado de pré e pós-operatório é importante. Influencia na segurança. Segurança, porque assim, as complicações podem haver. Acabou a cirurgia, acabou o problema? Não. Tem que acompanhar.
Sim, muitas vezes a trombose, a embolia pode dar dias, semanas após o procedimento cirúrgico. Então, Tá. não é porque saiu vivo da cirurgia que tá tudo ok. Não, não, não. O pós-operatório vai muito além disso. Tem que cuidar, gente, ó. Pesquise os riscos da cirurgia. Às vezes a gente está tão focado no resultado que acha que tudo são flores. Exatamente. É complicado porque a cirurgia plástica é uma cirurgia como qualquer outra. Qual é a diferença? O nosso paciente muitas vezes não está doente. Tá. Quando você se submete a uma cirurgia por um motivo de doença e há alguma complicação, você pensa, puxa, mas se eu não operasse também eu teria tal prejuízo, eu não tinha muita escolha. Tem que Eu avaliar tive que operar. isso. Quando você está bem de saúde, como eu e você aqui, essa questão dos riscos se torna muito mais importante, porque eu não estou doente. Vale a pena submeter-me Intervir dessa maneira. dessa forma? Por isso que eu falei, avalie se existe outra alternativa que não seja cirúrgica e se for cirúrgica, faça isso da melhor maneira, com a maior segurança possível. Tá. Escolha, então, um cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você falou muito sobre isso. Importantíssimo que ele seja credenciado e tenha prática. Posso só falar um detalhe associado a isso? Aumentou muito a quantidade de pessoas que opera por intermediadoras, que você não contrata o médico, você contrata uma empresa intermediadora e aí paga em suaves prestações. Eu quero que você que faz essa contratação saiba que os médicos credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não atuam ou não podem atuar nas intermediadoras. Então, se você fizer isso, você pode até se submeter ao procedimento e muitas vezes ser bem sucedido, mas na maior parte das vezes Corre um risco. não vai ser por um profissional que tem todo esse treinamento. Porque nós somos proibidos. Legal. Você falou isso aqui, olha, veja se existe tratamento alternativo e não cirúrgico para tratar a área. Você acabou de mencionar isso, né, doutora? Existem possibilidades. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, alguém que não gosta do próprio nariz. E não tem uma anormalidade estrutural que precisa, por exemplo, um desvio de septo que interfira muito, ou que tenha hipertrofia dos cornetos, que são... Ou seja, não está atrapalhando a função. A função é uma... Porque se tiver, de repente até é válido. Você já vai submeter a cirurgia otorrinolaringológica, já poderia fazer uma correção de alguma parte que você não gosta. Agora, vamos supor que você não tenha nenhum problema funcional do seu nariz. Algumas pessoas fazem e fazem muito bem tratamentos não cirúrgicos, por exemplo, rinomodelação, através de substâncias injetáveis que podem corrigir pequenas deformidades do nariz com muita segurança, desde que seja por alguém habilitado, sem precisar passar por uma cirurgia. Bom exemplo. Blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras inferiores, a gente vai falar sobre isso outro dia também. A gente pode retardar ou não operar, dependendo do que fizer. Então tem algumas coisas assim. Doutora, quais os resultados que podem ser alcançados? Isso aqui também é uma previsão, né? À medida que você também calcula risco, você também precisa dar uma olhada no que pode ser feito. A gente precisa ter uma noção, e isso é uma responsabilidade também do médico, né? A gente precisa passar para o paciente uma noção real. Porque às vezes a pessoa vem até você com uma visão ideal daquilo que ela imagina, daquilo que ela vê, daquilo que ela sonha, mas não necessariamente isso corresponde à realidade para o corpo dela. E o profissional acaba fazendo esse papel. E tem tudo a ver com essa daqui, dá licença só um pouquinho, claro. doutora. Lembre-se que o seu corpo não vai ficar igual ao da sua amiga, tá aqui, olha. Às vezes a gente vai, nossa, minha amiga fez, minha cunhada fez, uma conhecida, minha amiga do trabalho. Cada um é individual. Eu tenho meu biotipo, meu jeitão grandão, você tem o seu jeito todo mignon, pequenininha. Cada um tem suas peculiaridades. Por isso que a gente... É muitíssimo comum que se peça assim, doutora, eu vim operar, sei lá, a orelha, a mama. Você não pode mostrar como é que fica? Como é o seu trabalho? Eu quero ver como fica uma barriga, eu quero ver como fica uma mama, eu quero ver como fica tal orelha. E a gente não pode fazer isso, porque se eu mostro para você um pré e pós-operatório, de acordo com o que... Talvez isso mude, na verdade, né? Mas pelo menos o que existe de normativa para a atualidade, para o meio médico, outros profissionais de saúde divulgam, mas o médico não pode divulgar pré e pós-operatório, porque com isso eu estou te induzindo a pensar que você vai ter o mesmo resultado. E criando expectativas irreais, às vezes. Exatamente. E eu, como médico, eu tenho por obrigação... assim, todas as especialidades têm por uma obrigação judicial de meio. Eu preciso usar o meio, mas não necessariamente eu preciso alcançar a cura.
Outras especialidades que lidam com doenças. A cirurgia plástica não tem obrigação de meio somente. Eu fiz o melhor que eu pude, se ficou horrível, paciência. Não é assim. Com a cirurgia plástica eu tenho obrigação de resultado, mas não o resultado que ela espera. Eu tenho que deixá-la melhor do que antes. Entendi. Eu tenho obrigação. E isso também é até relativo, subjetivo, né? Doutora, você falou um pouquinho sobre o pré e você lida muito com o estilo de vida. Isso está na sua formação já antes até da cirurgia plástica. Sim. Fala um pouquinho sobre o que uma pessoa pode fazer para se preparar para uma cirurgia, em geral até, não só a plástica, né? Mas o que você indica? Então, assim, você deseja fazer uma cirurgia plástica, já desde agora, comece a cuidar do seu estilo de vida. Porque muitas das cirurgias plásticas são retardadas, evitadas ou melhor alcançadas se você faz a sua parte. Veja bem, você veio aqui, veio ao consultório do cirurgião plástico porque quer lipoaspirar algumas gordurinhas. Mas por que elas foram parar lá? O que me garante que depois de uma lipoaspiração, se você voltar ao seu estilo de vida normal, daqui a um ano, tem trabalhos que mostram que até 80% depois de um ano, as pessoas que fizeram lipoaspiração já estão com quase o mesmo corpo de antes. Então, assim, você tem que entender que você tem responsabilidade naquilo que te fez chegar até aquele consultório. Então, além do estilo de vida, você indica o uso de alguns naturais também. Sim. Eu faço suplementação, por exemplo, do açafrão. Eu recomendo que use na alimentação e que muitas vezes se suplemente. Eu normalmente uso como uma forma de cápsula. Legal. Porque os curcuminoides, eles têm efeito anti-inflamatório, antioxidante e que vão agir, por exemplo, prevenindo a fibrose da cirurgia. Bacana. E o alho já não é indicado no pré, é pós? Não, eu indico mais no pós-operatório, porque o alho ele tem um fator que é de antiagregação, né, plaquetária, ele pode aumentar o sangramento. Então, por exemplo, o alho é um recurso que eu utilizo quando ele tem poder antimicrobiano, que já deve ter sido dito muitas vezes aqui. Ele também tem efeito anti-inflamatório. Então, ele é muito benéfico, mas ele no pós-operatório. Por isso que é importante. Vendo? Tá vendo? Conhecer? Internet e sair tomando, não. Tem que conversar com alguém que manja desse assunto que pode te ajudar. Com certeza. Muito obrigada, doutora Mariana. A gente vai agora conhecer a abóbora no quadro Raio-X. A abóbora é um alimento altamente nutritivo e também versátil na culinária. Vamos acompanhar. Abóbora para a próxima refeição de hoje, almoço ou jantar, que tal? Olha, você pode escolher o tipo que você quiser, tem vários. Mas olha, o que mais me chama a atenção é a quantidade de nutrientes que tem neste alimento aqui. E tem, poucas calorias, então quem quer perder uns quilinhos é ótima opção. Mas olha, que tal a gente aprender um pouquinho mais sobre a abóbora no Raio-X de hoje? A abóbora é o fruto da aboboreira e é um alimento nativo da América do Sul que já fazia parte da alimentação dos indígenas antes da colonização. Também é conhecida em algumas regiões do Brasil como jerimum. Possui diversas variedades e no Brasil as espécies mais consumidas são a moranga e a abóbora japonesa ou cabotiã, como alguns conhecem. É um alimento extremamente nutritivo e tem poucas calorias. Olha só, a cada 100 gramas de abóbora cabotiã cozida tem apenas 48 calorias. Além disso, ela é rica em vitamina A e C, possui fibras, potássio, magnésio, vitamina E, ferro, vitaminas B1, B3 e B5. Mas você já ouviu falar que a abóbora é boa para a visão? Pois é pura verdade. Ela é rica em beta-caroteno, composto que nosso organismo transforma em vitamina A, que protege contra a degeneração da visão por causa da idade. Outros componentes da abóbora que ajudam a proteger a visão são a luteína e a zeaxantina, que ajudam a evitar que o cristalino fique opaco. Uau, quanta coisa boa um alimento acessível desse pode trazer para a nossa saúde, não é mesmo? Outro benefício desse alimento é a riqueza da abóbora em carotenoides.
Um estudo demonstrou que esses carotenoides atuam como verdadeiros protetores solares. Olha só quanto benefício! Agora já sabe, é só comprar e usar. Pode fazer assada, em sopas, cremes, ou seja, encher sua casa de saúde. Adoro abóbora, que legal saber tudo isso de bom dela. Seguinte, a gente pausa agora, na volta tem claramente o Dr. César falando aqui sobre o delírio. E ainda tem essa salada deliciosa, salada proteica com a chefe Rafa Rocha. É vida e saúde, não sai daí não, a gente já volta.